Glória a Deus! Estamos de volta aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, nosso podcast semanal falando sobre Deus. Comigo aqui hoje está novamente o pastor Jaedson, né? Nós começamos um tema bem abrangente a semana passada e hoje a gente vai dar continuidade, mas eu quero dar as boas-vindas para você, né? Você que está se conectando aí. Seja muito bem-vindo, é um prazer, é uma satisfação tê-los aqui em nome de Jesus, hein? E durante esse tempo que vai passar, né, que a gente vai estar debatendo conversando, né, pastor? Um bate-papo leve, descontraído, tranquilo, sobre um tema que é bem abrangente, né? Falar sobre o Espírito Santo é desafiador. E principalmente hoje, que essa live promete muito, né? Que o assunto hoje é bem polêmico, né? Você vai falar sobre tatuagens, falar sobre piercing, falar sobre procedimentos estéticos. Então, eu quero que você que está aí, né? Fique por aí. Nós vamos ser edificados em nome de Jesus, né? Nós vamos ser edificados nessa noite. E quero dar novamente, pastor, as boas-vindas para o senhor, né? O senhor aceitou retornar por aqui. Então, hoje eu não vou apresentar o pastor Jaedson, porque você já conhece o pastor Jaedson. Quem não conhece, assiste lá o primeiro episódio, a parte 1. E hoje a gente vai entrar direto nos temas, né? Diretamente nos temas. Mas, pastor, seja bem-vindo novamente, né? Amém, pastor Wanderson, amém. É um prazer estar aqui junto com o pastor Wanderson, esse podcast aqui falando um pouquinho do mover do Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo, e falar sobre esse tema que tanto rebate nas igrejas, na sociedade. Muitas dúvidas, né, pastor? Pastor. Com certeza. Vamos falar, né, diante da palavra de Deus, não diminuindo ou menosprezando ninguém, mas sim pautando alguns aspectos, né? Com certeza eu vou estar falando sobre a minha visão, mas não para ofender, né? Nosso intuito aqui não é isso, mas sim para trazer um esclarecimento, né, diante da palavra, né? Esse tema sobre o Espírito Santo, ele é bem abrangente, né, pastor? Ele é bem abrangente. Então, Se a gente for falar... Então, hoje a gente decidiu falar focado em cima de um objetivo, né? Em cima de um foco. Antes da gente entrar nessa temática aqui, eu quero, né, dar uma boa noite aqui para Jéssica Mendes, né? Vanessa Bissoli, minha aqui. esposa. Isso. Bem. Louvado seja Deus. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva não é o Rodrigo Silva, não, né? Outro Rodrigo Silva. Eu creio. O Lucas Jerônimo, né? Minha esposa está assistindo ali também, a Gigi. Pessoal, a gente vai falar daqui a pouco sobre um tema muito interessante, né? Então, você que está aqui na live agora, hoje a gente está fazendo simultâneo, hoje a gente está conseguindo fazer pelo YouTube e também pelo Facebook, né? Eu acredito que esteja chegando aí, né, belezinha para vocês o nosso áudio e também o nosso vídeo. Então eu quero que você comente, compartilhe agora essa live aí com seus familiares, né? Se você conhece alguém aí que tem tatuagem, não vou falar sobre tatuagem, manda para ele, talvez vai tirar dúvida dessa pessoa também, manda para ela e a gente já vai entrar, né, nessa temática aí que é bem interessante. Muitas dúvidas, pastor, muitas dúvidas, e eu creio que a gente vai aprender junto. Nosso intuito aqui não é nem ensinar ninguém, é aprender, né? A gente está aqui para aprender. Todo dia a gente aprende sobre alguma coisa. Então, a gente vai estar falando agora sobre essa temática. A gente vai entrar direto. Hoje eu não vou fazer essa parada comercial, vou deixar fazer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente dá uma paradinha para a gente já deixar os nossos copos hoje abastecidos com o nosso café aqui, né? Nosso café não tem patrocínio. Se tivesse patrocínio, eu ia falar de quem que é o café, né? Mas não tem, então não vou falar não. Pastor, vamos lá. Falando sobre Espírito Santo, nós vamos hoje focar sobre o corpo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer que o corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Meu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Nós falamos no podcast da semana passada, a partir do momento, né, que eu creio em Jesus, que eu recebo, enfim... eu recebo a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele poderia morar em qualquer lugar, mas ele decide morar dentro de mim, né? O meu corpo ele é o templo, ele é a morada do Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz assim:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, né? Ou seja, peraí, esse corpo não é meu? Então, se esse corpo não é meu, esse corpo não pertence a mim, né? Exatamente. Esse corpo não pertence a mim, esse corpo pertence a Deus, né? Esse corpo pertence ao Espírito Santo. Então, veja bem, isso vai provocar na gente várias questões, que é justamente o que a gente vai entrar agora, né? Se ele não é meu, se esse corpo não é meu, eu preciso cuidar dele, eu preciso zelar dele, né? A gente estava falando em off aqui agorinha, eu vou retomar aqui agora, que quando a gente pega algo emprestado, né? Quando a gente pega algo emprestado de alguém, você vai lá, você pega um martelo, você pega uma máquina emprestada de alguém, você tem o cuidado de cuidar dobrado, né, pastor, daquele objeto. Sim. Por quê? Porque pertence a alguém. Então você vai cuidar, porque se quebrar, se der um problema, imagina você pega um carro 0 km de alguém para você precisa ir em um lugar, você vai fazer o máximo para não arranhar, para não danificar em nada. Por quê? Porque não é seu. A gente cuida. E o nosso corpo, ele está dizendo aqui, olha, ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, vocês não, acaso não sabem que ele não pertence a vocês? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados do corpo. Sim, pastor. É até interessante, pastor, quando faz essa simbologia, né, de pegar algo emprestado, né, a gente olha para o texto, claro que alguns irmãos aí vão falar, mas pastor, o texto está falando de prostituir o corpo. Quando você usa o seu corpo para prostituir em algo, né, ele não está referindo, ele está referindo ao corpo, né, ao nosso corpo como templo do Espírito Santo, mas ele nos mostra que quando a gente leva o nosso corpo a se prostituir em algo, ele não está dizendo somente a questão moral ou a questão sexual, mas esse texto a gente pode usar dessa seguinte forma, igual o senhor falou, se eu pego algo de alguém, né, emprestado, por exemplo, o carro, eu preciso ter cuidado. Então, quando Deus nos faz, ele nos molda, a palavra diz que ele nos teceu, ele nos fez no ventre das nossas mães, da nossa mãe, mas ele fez perfeito. Não fez faltando nada. Verdade, pastor. Né? Talvez alguns, né, dos irmãos tenham alguma deficiência ou algo assim. Não estou subjugando a sua vida, o seu ser, mas Deus te fez perfeito também. Aos olhos do Pai, nós somos feituras e criação dele, somos semelhantes a ele em tudo. Então a gente precisa entender que esse corpo que eu tenho, se ele não é meu, eu preciso de tal forma colocar nele e fazer dele um motivo de glorificação e exultação a Deus. Por isso é algo que nós vamos falar sobre tatuagem, sobre piercing, sobre esses procedimentos estéticos. A gente precisa entender mesmo, se esse corpo não é meu, eu preciso tratar dele bem. Imagina, pastor, veio aqui, deu um start aqui agora. Imagina quando a gente, de repente, vai morar em uma casa que não é da gente. Acho que dá para entender bem, os irmãos vão conseguir fazer uma boa assimilação sobre isso, né? Você vai morar em uma casa que não é sua, às vezes uma casa alugada, enfim, né? Você vai precisar ter o cuidado sobre essa casa. Você não vai fazer, às vezes, nem alguma mudança drástica nessa casa porque não lhe pertence. Né? Então, acho que dá pra gente pegar uma ideia levando para esse lado, né? Uma casa física mesmo. Sim. Você não vai mudar uma parede de lugar, você não vai. Algumas coisas você não vai fazer, por quê? Não é sua. Fala, não posso mexer aqui porque isso não me pertence. Né? Eu preciso fazer o quê? Pedir autorização pro dono. Não é verdade? Se o dono me autorizar, aí sim, eu vou mudar a cor da parede, eu vou mudar essa parede para cá, vou mudar para lá, eu preciso da autorização do dono da casa. Então, por aí a gente já começa a ter uma linha de pensamento bacana. Pastor, o senhor entrou num ponto aqui que daqui a pouco nós vamos ver os comentários aqui,
né? Porque eu entendo assim, algumas pessoas vão falar assim, eu fiz a tatuagem porque eu ouvi do Espírito Santo e eu quis fazer essa homenagem, eu quis fazer, né, algo para homenagear alguém. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, né? Então é algo que a gente precisa ter cuidado, né? É realmente o Espírito que falou isso para mim fazer, é Deus que está direcionando mesmo, né? A gente precisa ter esse zelo aí. Um- É algo bem assim complicado, pastor, de falar, mas à luz da palavra nós vamos aqui trazer alguns pontos, né, pastor? Sim, nós vamos chegar lá na tatuagem, vamos começar aqui pelos cuidados do corpo. Né? A gente separou algumas temáticas, eu tô vendo que tem pastores entrando aí, né? Pastor Francisco de Ouro Preto, João Carola, Pastor Roque Costa Vale, lá de Montenegro, conheço, é bênção de Deus. Tem gente aí ligado. Fala a cidade que você tá assistindo a gente aí, tá? E a Priscila vai ver o nome da cidade, vai colocar lá na tela pra gente ir sabendo onde é, qual que é a sua cidade. Comenta aí o nome aí da cidade que você está assistindo. Eu acredito que Buritis vai ser peso, né? Mas tem muita gente assistindo a gente aí. Pessoal, veja bem. Falando sobre os cuidados, ô pastor, com o corpo, com a morada do Espírito Santo, nós precisamos começar pelo básico. Pelo básico do básico do básico. Por exemplo, tomar banho já é um cuidado que eu tenho com o corpo. Sim ou não, pastor? Com certeza, né, pastor? Será que tem gente que não gosta de tomar banho, pastor? Tem aqueles que gostam de tomar banho só no sábado, né, pastor? Meu Jesus. Jesus amado. Mas, pastor, todo cuidado, ele é bom, mas a gente precisa entender, é cuidado ou é vaidade? Aí mora um. Existe aí um ponto, uma vírgula aqui e um ponto de interrogação, né? É um cuidado pelo corpo ou é vaidade? Né? Porque existe nós estávamos até falando com a Priscila aqui agora há pouco, existe aquele sentido de vaidade, né, da mulher que cuida, que zela do seu corpo, que está pronta. A igreja de Cristo Jesus, perdão, ela precisa ser uma igreja vaidosa. Ah, pastor, mas como assim, pastor Jair? Ela precisa estar pronta. A palavra diz que o noivo vem buscar uma noiva purificada, limpa, com Preparada. vestes brancas, preparadas, perfumadas, sem ruga ou mancha alguma. Então há um conceito aqui de vaidade nisso também. Mas daí a gente vem entrar naquele termo, né, pastor? Abre aspas aqui, vaidade boa e vaidade ruim. E a gente acredita que entra em dois extremos aqui também, né, pastor? Sobre o cuidado e o desleixo. Sim. Né? Sobre o cuidado e o desleixo. Por exemplo, falando sobre saúde física, eu preciso cuidar do meu corpo, né? Eu preciso cuidar do templo da morada do Espírito Santo. Como que eu vou cuidar desse corpo, né? Eu falei sobre o básico aqui, sobre tomar um banho, mas tem muito mais. Por exemplo, eu preciso cuidar da minha alimentação, por exemplo, né? Sim. Eu preciso zelar para que eu possa viver mais, né? Para que eu possa viver bem. Se eu andar comendo qualquer coisa, ou comendo demasiadamente, ou comendo coisas erradas, tem coisas que vai me levar. Com certeza, pastor Vandes. Ano passado, eu passei por um problema de saúde que a minha pressão deu uma alterada. Foi bem nessa época, assim, né? Entre fevereiro e março, né? E eu estava bem gordo, eu estava com 102 quilos. Né? E eu olhei assim, eu falei, meu, eu vou morrer. Eu olhei para minha esposa e falei assim, eu vou passar dessa logo, logo. Mas aí, o que que eu fiz? Eu comecei, né, a me organizar. Eu não estou falando aqui para os irmãos fazer o que eu fiz, né? Procure, né, um nutricionista certinho, né? Claro que tem várias formas de você exercer, mas eu resolvi fechar mesmo a boca, né? Hoje eu tô entre 87 e 86 quilos. Mas é algo assim que volta e meia, alguns irmãos vão me ver pela rua, 11 horas, meia-noite, caminhando. Eu não sou muito de estar caminhando, mas eu tenho tentado, né? Algo que a gente precisa fazer. Eu falo para você, irmão, você que faz, né, pastor, você que exercita, faz academia, tudo tem que ter moderação. Porque, pastor, quando a gente vai para esse sentido de cuidado, a pessoa vai falar assim: não, pastor, mas eu estava cuidando do meu corpo. Né? Tem a programação da igreja, ele está na academia. Tem a família, ele está na academia. Então tem que ter, tudo precisa ter um zelo, pastor.
os extremos que a gente falou, né? Isso. Entre o cuidado e a vaidade em si, né? Então, tem esse ponto aí. Isso. Mas a gente consegue. Será que. Vou fazer uma pergunta difícil agora para o senhor. Eita, vamos lá. Será que tem mais pessoas vaidosas ou mais pessoas descuidadas? Pastor, eu entendo que hoje essa balança aí, ela tá meio a meio. Porque a gente vê muitas pessoas, né, uma metade que ela está se cuidando bastante, por mais que os índices, né, de proporção, ela parece ser favorável para quem faz academia, quem faz um procedimento de estética, mas a gente vê muitas pessoas que estão desleixadas também, né? Eu mesmo estava, né? Tem alguns irmãos lá na igreja que ano passado o Espírito Santo me falou: ó, você precisa ministrar sobre cuidar do corpo. Eu falei: como cuidar do corpo? Foi onde aconteceu isso comigo, né? Eu tava me acabando porque eu só ficava sentado estudando, não fazia exercício nem nada. Eu fui ver na igreja onde eu lidero, onde eu sou pastor, tinha vários irmãos que estavam passando por um monte de situação igual eu. Tava atrofiando os nervos já, né? Não conseguia caminhar muito. Eu falei: irmão, daí o Espírito Santo me direcionou na palavra. Aí eu fui direcionar os irmãos: ó, é necessário cuidar do corpo. Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios 6, eu usei. É necessário cuidar do corpo, é necessário estarmos, né, cuidando do nosso para a batalha. Vai chegar um momento que nós vamos precisar caminhar mais, ministrar a palavra mais, e um corpo já falido, um corpo já desgastado, como é que você vai evangelizar? Se você não tem saúde para poder caminhar, essas coisas. Então é algo que a gente precisa ter esse zelo. Ah, pastor, mas quando eu morrer eu vou ter corpo glorificado. Irmão, a vida ainda não acabou. Nós precisamos continuar. O zelo pelo corpo, mas não pode ser o extremismo de vaidade, né? A gente precisa, né, olhar para os dois pontos, porque o nosso corpo bom, pastor, o nosso físico, o nosso corpo, ele em bom estado, a gente vai ter mais energia, né, para fazer as coisas, a obra do Senhor. Eu estou falando aqui de pastor para pastor, né? Nós vamos ter mais energia para sair, visitar a pé, caminhando, ou chamar a igreja para fazer uma atividade. Agora, quando nós está assim com o corpo todo, né, desleixado, né, dá uma corridinha ali, já parou, já morreu, não consegue mais. Verdade, pastor. Uma coisa que me veio aqui agora, tem pessoas, né, tem esse extremo do cuidado, né, do desleixo, mas também tem aquele grupo que sacrifica o corpo em prol de algo, né? Por exemplo, alguém que vai fazer 3, 4 turnos de trabalho, alguém que vai sacrificar mesmo o corpo no sentido de um objetivo, né, de um propósito. E às vezes esse propósito é um propósito financeiro, né? Às vezes esse propósito é enfim, vários os propósitos. Mas às vezes a pessoa termina perdendo a saúde Sim, para alcançar aquele propósito e depois não consegue usufruir. Então, isso também entra no cuidado do corpo, do templo e da morada do Espírito Santo, né? Precisa avaliar isso também. Será que eu não estou sacrificando porque eu sou de carne e osso, né? Não sou uma máquina, porque tem pessoas que acham que é máquina. Uma faixa etária aí, sei lá, 19 aos 30 e poucos, né? Tá com energia. Então, termina sacrificando o corpo. Só que a gente não vive só de 19 aos 30 e poucos. A gente vai viver muito mais tempo, né? Pastor, é algo que a gente precisa olhar, e eu falei para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, tá aí acompanhando, que quando a gente chega a esse ponto, pastor, a esse extremo, nós perdemos o nosso foco, o objetivo. Já não estamos vivendo para Cristo, estamos vivendo para as nossas Para vontades, nós mesmos. né? Nós, né, promulgamos temporadas de trabalho extensa, exaustiva, e esquecemos do principal, né? Que é viver na palavra, é se manter bem na palavra. E aí o extremismo, quando ele chega ao extremismo, se perde todo o viés do que estava procurando, do que estava assim para concorrer. Sonhos, objetivos, pastor, a gente
nós vamos conseguir, no tempo de Deus. Claro que a gente, esses dias alguém me perguntou assim, e sobre o jejum, pastor, né? Eu já fiz jejum lá em casa, minha esposa bem sabe, eu já fiz jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, E ela tá ligada né? aqui, ó. Tô vendo que Então, ela tá aqui. mas eu já vi pessoas fazer jejum de 40 dias, igual aconteceu recente, e padecer. A palavra diz que o próprio Jesus diz que Deus não requer sacrifício. O próprio Jesus ele direciona os discípulos a jejuar, a orar, mas o próprio Jesus ele diz que Deus ele não quer esse sacrifício, né, somente da carne, ele quer do seu coração. Você está jejuando ali, está perdendo o foco do seu corpo, como é que você vai resolver depois a situação de Deus? Né? É Ah, vou verdade. matar a carne aqui que precisa. Aí, com pouco você mata mesmo a sua carne, o seu corpo, a sua alma, e vai chegar lá no céu, o Senhor vai falar: meu filho, você não estava Era pra você orando? viver muito tempo, né, sobre a terra, usufruir de muita coisa e acabou Escutado. trocando, né, por algumas outras coisas. Então, isso também é um cuidado do corpo, né, Sim, do templo da morada do Espírito Santo. Eu vejo que tem pessoas conectadas aqui de vários lugares. Tem a Soraya Lima, né, tá lá nos Estados isso. Unidos. Tem Vitrine, eu não sei falar, eu vou falar construção, né, que é é, em Pittsburgh, lá nos Estados Unidos também. Bem, Deus abençoe aí a tua vida. E a gente está falando sobre os cuidados, né? Cuidado, começando sobre os cuidados físicos, né? A gente precisa ter esses cuidados físicos. Também envolve no campo emocional. Hoje, pastor, Sim, os dados são alarmantes nas questões emocionais. Pessoas com problemas emocionais, né? E os números estão subindo, né? Eu acho que seria até interessante a gente futuramente falar sobre essa questão da saúde emocional, mas tem muita gente com sérios problemas na questão emocional, que sim. também é uma maneira de cuidar, né, do templo e da morada do Espírito Santo. Então você vê que só dentro desse tema aqui dá pra gente ir longe, né? Mas a gente vai entrar em outra parte, né, que é a questão. Vamos começar pelos procedimentos estéticos, né? Porque nós somos vaidosos, né? A gente quer sempre melhorar, né? Então, não só se a gente for pegar de uma maneira geral, você vai perceber que as casas onde nós passamos na rua são casas bonitas, não são umas casinhas, né, toda desorganizada. As pessoas querem uma casa bonita, né? Inclusive lá a casa de Deus, a igreja lá do Senhor é uma igreja muito bonita, Amém. né? Uma igreja bonita, né? Falando também da nossa família, que também a nossa família é quadrangular, a nossa igreja aqui é Sim, uma bênção, uma igreja bem organizada, bonita, né? A gente quer melhorar o ambiente, né? Para ficar agradável, para ficar bacana. E às vezes a gente traz isso também para nossa vida, né? Claro, a gente quer melhorar, a gente quer ter uma boa aparência, mas até onde vai isso, né? Porque hoje em dia, eu estava pesquisando, tem uma infinidade de procedimentos, né, estéticos para melhorar a aparência, sim, pastor. né? Relacionado isso, pastor, dentro da Bíblia aí, como que a gente pode conversar a respeito? O senhor tem uma opinião formada sobre isso? O que o senhor pensa? Pastor, eu gosto muito de carro antigo. E o interessante dos carros antigos é que eles não têm aplique. A galera aí que gosta de carro, né, cheio de aplique vai falar: poxa, pastor, eu não gosto. Eu gosto daqueles carros antigos, que era o natural e eram carros, né? Eles não tinham muita aquela customização. É igual nós acabamos de falar, o pastor acabou de falar da construção, né? Se nós fazemos a construção do templo da igreja, né? Ou a casa, por exemplo, você põe um monte de cores, um monte de aplicações ali, texturas que não orna com a parte estrutural, com a parte estética. Vai ficar esquisito, não vai, pastor? Vai, vai acontecer uma adulteração, né? O que é adulterar? É tirar a originalidade, né? Então, a palavra adultério já vem Isso, de pastor. tirar o original. Uma gasolina, por exemplo, quando eles batizam, colocam álcool, né? Ou água.
né? Acima da quantidade, no caso do álcool, permitida, e a água vai lá, coloca. Então, o que a gente vai chamar? Vai chamar de uma gasolina adulterada. Por quê? Porque tirou a originalidade. Tudo que eu tiro a originalidade fica adulterado. Então, eu poderia dizer que o meu corpo foi adulterado? Com certeza, professor. Quando você põe algo no seu corpo, uma tatuagem, né, um piercing ou algo, é porque muitas das vezes, quando nós falamos aqui, o pastor falou do lado emocional, muitas pessoas vão fazer isso por questão emocional, mas a maioria delas fazem por questão de vaidade, né? Adulteram a sua face, adulteram o seu corpo, colocam marcas, né, para se sustentar, se achar melhor, né? Tipo assim, agora eu estou bem, né? Ou até mesmo para homenagear alguém, né? O Levítico ele é bem abrangente nisso. Claro, a palavra aqui não é condenação, mas a palavra ela dá uma exortação, ó, não faço. Estava dizendo para o povo lá de Israel, o povo hebreu. O Moisés estava dizendo para eles, ó, vocês não entram na mesma cultura do povo que está se chegando, que estão passando perto de vocês, né? Vocês precisam viver um processo de santidade. Vocês precisam manter o seu corpo, né, limpo. Ah, mas a questão, pastor, não é da tatuagem, né? Se o pastor perguntar, igual nós estávamos falando aqui agora em pouco, eu não tenho problema com tatuagem. Eu não tenho problema mas eu também não faço. Ah, pastor, então o senhor concorda com a tatuagem? Não. Eu não concordo. Mas eu também não vou te dizer, ó, não faça porque está escrito na Bíblia assim, porque automaticamente se a gente pegar os outros versículos, os dois versículos atrás, ele vai dizer bem assim: não comereis coisa alguma com sangue, né? Não, o pessoal que gosta de comer aquela picanha mal passada aí, tá condenado, vai pro inferno. Né? Daí tem aquela questão, não agorrareis, nem adivinhareis, não trazer para você espírito de adivinhação, né? Isso não é de Deus. Daí ele vem mais, pastor, o cabelo tá grande hoje, mas ele diz bem assim, ó, não cortareis o cabelo a rodear nos cantos, né? Em torno. Então, há algumas advertências que hoje ela não cabe. Não A se aplica. igreja, ela não se aplica assim dessa forma, porque aqui era para um povo, para fazer distinção do povo de Deus. Ah, pastor, então se ela não se aplica, então eu posso fazer a tatuagem, posso pôr piercing. Não, 1 Coríntios 10:23 diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me Convém. tudo é permitido. Deus nos permite um monte de coisa. Se a gente for olhar para o ponto, Deus permite a gente matar, Deus permite a gente fornicar, Deus permite a gente roubar, mas nós não fazemos isso. Então, por que eu vou pegar o corpo que Deus me formou, me teceu, que teve o trabalho de formar bonitinho, dizendo assim, Pastor Wandes, você vai ser assim, branco clarinho assim, com esse cabelo, dessa forma. Daí eu lá, daí o pastor Wanderson vai lá e faz, né? Não, vou fazer um símbolo aqui porque eu acho que fica top, né? É aquele negócio, né? As pessoas vão ver e vão gostar. Não é assim, né? A gente precisa ter esse zelo. Entrando um pouquinho mais nos procedimentos estéticos, que seria ali as mulheres gostam bastante de fazer a aplicação do Botox ali, de mexer no nariz, dar uma mexidinha na boca, né? Os homens também, não é só as mulheres não. Tu pode às vezes falar, as mulheres. Não, os homens também fazem, é que as mulheres costumam fazer um pouco mais. Né? Sobre essa questão, pastor, nesse sentido desses procedimentos... Desculpa cortar, a Priscila não dá pra ver a Priscila aqui, mas olhando eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar a Priscila aqui, as reações da Priscila. Mas é bom, ela representa o grupo das mulheres, né? Então, pessoal, esses procedimentos estéticos, eu acredito que, na minha opinião, pastor, vai para a mesma questão da saúde física, os extremos. Né? Sim, o que eu estou fazendo às vezes para melhorar a minha autoestima, porque eu vejo também dessa forma, né? Se a gente tem até os 2 textos que eu separei aqui lá de Esther, né? Se a gente perceber em Esther capítulo 2, né, nós vamos ver que
existia assim, um tratamento, isso não é de hoje. Essas tatuagens também, que a gente está falando, não é de hoje, se arremete a 4.000 anos atrás, né? Exatamente. Muitas múmias foram encontradas, tatuadas, enfim, não é coisa moderna. Às vezes a gente fala assim, tatuagem, não, é coisa de hoje. Não, não é de hoje. São antigos, né? E a questão estética em si, né? Eu poderia até entrar num tema um pouco mais... ainda mais, que seria as próteses, por exemplo, de silicone, né? E os preenchimentos faciais. Na opinião do senhor, pastor, o que o senhor pensa sobre essa questão aí, nessa melhora da estética, enfim, né? Que dá para perceber que vai de um extremo ao outro. Eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito dos procedimentos estéticos, nessa questão clínica. Eita, pastor, eu vou sair daqui, as irmãs vão estar lá fora para me bater. Mas, assim, pastor, quando a gente olha para Botox, silicone, essas coisas assim, que vêm da estética, a gente precisa ter muito cuidado, né? E principalmente, tem homens que fazem também procedimentos assim, mas a maioria são mulheres, né? E a gente precisa ver o conceito, é para quê? É para o estado emocional? É para se sentir melhor? Ou é simplesmente por vaidade? Põe um silicone de 100 gramas, agora vou pôr de 500, né? Para ficar maior para todo mundo ver. Não, precisam, porque a genética, pastor, a gente vê, acontece isso. Tem mulheres que a genética não favoreceu. Elas vão lá e vão, né, para modelar o corpo. Até aí, pastor, no meu ver, tudo bem. Agora, quando começa a modificar mesmo, de tal forma. Pastor, mas isso não é uma modificação? É sim, mas ela não atrapalha a sua vida com Cristo, com Deus. Ela simplesmente vai ser uma forma de você se sentir bem. Agora, colocou silicone não tá bom, daí põe mais um pouco, né? Faz um botox na boca para parecer igual com fulano. Não, eu queria ter aquele modelo de boca porque eu acho bonito. É errado. Porque existem a desvantagem que eu acabei de falar da genética, né, de pai para filho, que muitas das vezes não valoriza. Mas aí quando você vai ao extremo, né, as pessoas vão olhar assim, poxa, não, é difícil, pastor, explicar, porque é algo assim que as pessoas vão falar assim, o pastor não entende muito disso mesmo. Não entendo, amados. Que são sobre estética, eu entendo muito pouquinho, mas eu entendo da palavra. 1 Coríntios 10:31, ele diz, tudo que vocês for fazer, façam para o Senhor. A sua modificação do corpo é glorificação ao Senhor? Ou é só para valorizar a sua estética física aí, para você, né? Porque tem situações, pastor, que a gente precisa relevar, né? Tem irmãs que a gente vê, e eu falo irmãs mesmo, né, de Cristo, que você olha assim, a forma é mostrar o corpo mesmo, e tá dentro da igreja. E aí, como é que vai fazer isso? E o pastor tem que ir lá, direcionar e dizer, irmã, dá para usar a roupa mais que não, né? Então, existe todo o extremo que nós falamos no início. Existe, você vai se sentir bem, é uma coisa. Agora, o extremismo de se mostrar, querer mostrar o seu corpo. Hoje a gente vê, pastor, e eu vou indo pro lado dos homens aqui, tem homens que põem silicone no músculo para ficar. Pastor, eu uso essas camisas aqui, eu falo para minha esposa, eu não gosto de usar muito. Porque eu tenho o braço um pouquinho avantajado, e as pessoas olham assim, não, você tá fazendo musculação? Não, isso aqui é o meu corpo. Eu sou assim. Mas tem homens também que, né, pelo amor de Deus, o cara vai lá, exercita. Por favor, irmãos, você que gosta de fazer academia, faz exercício do corpo todo. Só do braço fica com... Essa questão, assim, a gente vê muita. Eu vou até colocar uma pergunta ali, depois você prepara a pergunta do Elcio Fernandes, a gente vai responder daqui a pouco. Mas existe, entrando para o extremismo, que eu chamaria, é a minha opinião, né? Sim. Às vezes a pessoa quer corrigir um detalhe no rosto que só ela tá vendo. Ninguém mais está observando. É uma pontinha do nariz,
é uma curvinha na boca, é um negocinho. E às vezes isso talvez pode incomodar a pessoa, né? A pessoa se sentir incomodada e a pessoa vai fazer aquela correção. Mas, na minha opinião, não é algo que está prejudicando a vida dela, né? Porque vai para esse sentido também. Né? Se é algo que está prejudicando, se é algo que. Enfim. E a pessoa faz aquelas correções. Porém, eu entraria até na tatuagem nesse sentido também, geralmente não fica só naquilo. Aí a pessoa vai dar outra mexidinha aqui. Sempre aumenta um pouquinho. Uma puxadinha ali, uma puxadinha. Aí você vê uma foto de uma pessoa quando ela era mais jovem e os dias atuais, transformou. Já A não pessoa... é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. A pessoa está totalmente transformada, puxada, esticada ou esticado também. Isso não aplica só às mulheres. Os homens estão fazendo muito isso, esses procedimentos, né? Eu não sou contra. O pastor é contra. Não, eu não sou contra. Mas eu acredito que tem um certo limite, né? A ser trabalhado ali. Até onde eu posso ir? Será que eu não estou cometendo um pecado que é da vaidade? Né? Será que eu não estou, às vezes, eu não estou cuidando bem do templo da morada do Espírito Santo? Eu não estou vandalizando ele? Será que eu não estou fazendo algo? Porque, lembra do começo da conversa? Não é meu. É do Senhor. O nosso corpo pertence ao Senhor. Então, quando a gente entra nesse ponto aí, a gente fica assim, poxa, qual é o sentido? Pastor, existem, né, como nós falamos aqui, existem os procedimentos que são para beneficiar diante de um acidente, de uma má formação, de algo, né, que existe na face ou na área corpórea de alguém, sim, mas até onde vai isso? Isso entrou numa parte interessante que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais antes de responder aqui o Elcio. Essa questão, por exemplo, alguém que sofreu um acidente, né? Teve uma deformação no rosto. É diferente, né? É outra coisa, é outra história. Alguém que vai fazer várias cirurgias para correção, né? Vai fazer ali uma correção. Né? Então, a gente precisa também olhar por esse lado, né? Eu também entro no mérito lá das irmãs que às vezes colocam uma prótese, porque às vezes ela tem um complexo de inferioridade, né? Às vezes desde muito pequena, enfim, talvez até mesmo de um bullying no tempo da escola, da faculdade, né? Ela quer melhorar o corpo. Eu acredito, pastor, que enquanto não sai do equilíbrio, a nossa vida, ela precisa ter o equilíbrio. Deixa eu olhar para essa câmera aqui. Ela precisa ter esse equilíbrio. Ela não pode ser assim e nem assim. Né? Nós temos que ter uma vida equilibrada. As nossas decisões... Né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem a tatuagem, ela começa apanhando uma coisinha pequena. Um pontinho. Né? Depois já tá a mão inteira. Quando você pensa que não, o braço tá parecendo que tem uma luva, né? No braço. Depois já vem aqui as costas. Quando pensa que não, você tá igual a essa Bíblia aqui, ó. Mas esse pessoas, pastor, ele vai chegar o pastor vai falar bem assim: pastor, eu vou fazer uma tatuagem, mas ela vai ficar escondida. Então, para que você vai fazer? Meu irmão, para que você vai fazer a tatuagem? Qual a definição disso? Né? Qual é o motivo da tatuagem? Lembrando que na questão da tatuagem, cada tatuagem tem um significado, né, pastor? Tem pessoas que têm tatuagem que não sabem nem o que significa. Por que ela fez? Ela fez porque a amiga tinha, porque o amigo tinha. Mas ela não sabe o que é. E cada um tem um significado, tanto um significado natural, quanto um significado espiritual. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes você tem uma tatuagem aí e você não sabe nem o que significa. Você fez porque você viu alguém que tinha e você fez, mas você não tem você nem sabe se isso é uma abertura espiritual, um acesso espiritual para a sua vida. Tá vendo, pastor? O cuidado? Então, eu já tinha antes de vir para a igreja, enfim. Não, a gente está falando sobre o significado mesmo dessas tatuagens. Né? O que significa isso? Você sabe o que significa?
né? Tem pessoas que têm e não sabem nem o que significa. Então, como eu disse, o assunto é amplo, né? A gente já está com quase 1 hora ali de live. E vamos entrar aqui, pastor, né, o Elcio mandou aqui sobre implante capilar. Ele está dizendo aqui, implante capilar. Pode colocar na tela aí, fazendo um favor. Ele diz assim: boa noite, implante capilar. Cuidado ou vaidade? A pessoa que perdeu os cabelos, tá calvo, olha todo dia no espelho, não gosta da imagem que tá vendo, e ela vai fazer aquele procedimento de implante, né? Hoje está bem alta no Brasil o implante capilar. Ela vai fazer aquele implante. E sobre isso, pastor, no meu ver, não ofendendo o irmão Elcio aí, conheço muito ele, né? Mas quando a gente olha ao que nós acabamos de falar, há uma genética. Eu brinco com o meu filho, Samuel, que a genética da família é ele ser careca daqui a um tempo. E eu olho para ele, o cuidado que ele tem com o cabelo dele não é igual ao do pai dele, o cabelo dele é liso, né, e tal, é liso, mas um pouquinho mais grosso. E ele cuida e eu brinco com ele, cara, cuida mesmo, que daqui a um dia você vai ficar careca, né? E ele fala, não vou não, pai. Ah, ele tá profetizando. Mas eu já tô aqui, pastor, já tá. Eu já. Algumas vezes eu já cheguei no meu cabeleireiro, que é o irmão Silvio lá da igreja, e falei, vou rapar na zero. Mas sempre só passa um. Mas eu já tive vontade de passar a zero e deixar carequinha. Mas respondendo a pergunta do irmão, no meu ver, é um pouco de vaidade. E se torna, assim, um ponto de vaidade. Porque é algo assim, talvez o irmão não estava se sentindo bem. Entra pro lado de cuidado emocional e psicológico. sim. Mas querendo ou não, pastor, entra no É um pouco lado também de vaidade. porque a gente precisa entender, né? Qual é o histórico? Se o seu histórico é ser carequinha, não tem como fugir, né? Claro que hoje os implantes, hoje as perucas, né, que são coladas, que não colam, não descolam, não caem, tudo isso é um motivo de vaidade, né? Assim, mas olhando para o ponto principal que a palavra nos direciona, você está bem diante de Deus? Porque a pessoa, ela olha assim, você vai ver, ela tá emocionalmente e espiritualmente, ela tá arrasada, ela tá um bagaço. E há uma necessidade de manter uma paz em Cristo. Né? Colossenses 5, 3,15, ele vai dizer assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Eu não estou aqui, pastor, abrindo brecha para um monte de pecado e dizer, você está em paz, pode pecar. Não. Nós estamos falando sobre essa questão de estética, tatuagem, essas coisas. Você está em paz diante de Deus? Porque eu não condeno, pastor. Lá na igreja tem alguns irmãos que têm tatuagem. Com certeza. Nós vamos receber, vamos falar de Cristo e estamos pregando de Cristo Jesus. E eu não vou dizer, irmão, passa o facão aí e arranca essa tatuagem. Não vou fazer isso. A própria Bíblia não trata com detalhes esse assunto. É por isso que ele é polêmico. É porque a Bíblia não trata com detalhes esse assunto, né, diretamente falando, mas indiretamente falando, sim. Né? Indiretamente falando, sim. O que 1 Coríntios 6 vai dizer, né? O nosso templo é morada do Espírito Santo. Exatamente. Então, se eu coloco algo que vai, por exemplo, pastor, se eu coloco a mais na minha vida, uma pessoa que vai fazer academia ou estética, né? A mente dela vai estar voltada somente para quê? Aquilo ali, ela vai esquecer do mover do Espírito na vida dela, ela vai se esfriar espiritualmente, porque a luta, a corrida dela é para ou emagrecer, alcançar aquele músculo, ou emagrecer para fazer aquele procedimento estético, e acaba esquecendo do resto. Será que às vezes me veio aqui agora? Ao vivo é bom porque a gente vai pensando e vai falando, depois a gente vai pedindo perdão, mas eu penso assim, será que é bem-estar? É só o bem-estar, a melhora, que a gente falou que é o nosso dever. Lembrando que a gente falou que é o nosso dever cuidar do templo da morada. Ou, às vezes, é para mostrar. Né? Eu tô falando isso porque a gente falou em um podcast passado sobre a carne versus espírito. Sim. E foi bem na época de carnaval, isso. E a gente percebe que nessa época as pessoas começam a se cuidar um tempão antes para perder um peso, para pegar músculo, para ir pro carnaval, para
bagunçar. Então, você vê como que o assunto ele é uma linha muito delicada Sim. para se andar, né? Então, é uns extremos. Até onde eu estou cuidando do meu corpo e até onde eu estou usando o meu corpo como, às vezes, um instrumento até para fazer outro pecar. Pastor, quando a gente olha para esse ponto que o pastor apontou, nós precisamos entender que no casamento, quando nós vamos começar a namorar né, começamos o namoro, lá o pastor começou com a pastora Rafaela, eu com a minha esposa, começou o namoro, você não vai definir o namoro assim, eu quero aquela mulher, né, loira, eu tô falando aqui no meu pensar, né, aquela mulher loira, né, formosa, ou aquela morena, escultural, não. A minha oração, pastor Wanderson, nesse aspecto de estética, é o que eu tenho hoje, a minha esposa. Não tô aqui desmerecendo a minha esposa. Eu amo muito ela, ela é linda aos meus olhos, né? Mas quando eu orei, eu falei, Senhor, eu não, eu não peço ao Senhor uma namorada, uma noiva que vai ser esbelta, exuberante de beleza. Mas eu peço ao Senhor que me agrade aos meus olhos uma mulher que seja sábia, inteligente, que sirva ao Senhor. Segundo a minha oração, eu recebi, pastor. A minha esposa é o meu baluarte em casa. Ela que me guia, ela que me exorta, ela fala, você tá errado. E pronto, você tá errado. E me mostra. Ela é muito sábia. Tanto comigo, com os meus filhos no ministério. Ela é a ajudadora mesmo que Deus me deu. Então, se for olhar para a questão de. Nós vamos olhar só para a questão de vaidade. Muitas pessoas hoje iam terminar seu casamento e dizer: Ó, eu não quero você, não, eu quero. E pessoas cristãs, ela deve olhar pelo amor que há, o amor mútuo que é na pessoa em Cristo Jesus. Então, quando você olha para o seu corpo, você deve olhar com um amor em Cristo Jesus e dizer: Senhor, esse é o corpo que o Senhor me deu, né? Irmão Elcio, essa é a carequinha que o Senhor deixou eu ter? Amém. Né? O irmão Elcio fez, né, o procedimento, né? Amém, irmão. Fique em paz, né? Não traga condenação para o seu coração, não, em nome de Jesus. Né? Nós estamos aqui só falando de algo e que é bem, né, difícil de abranger, mas é algo assim que o meu entender só é isso. Se o meu corpo é pro é morado do Espírito Santo, nada, eu não posso deixar que nada abale ele, tanto emocional, como fisicamente, como espiritualmente. Se eu não estou bem com o corpo que eu tenho, tem algo errado. O meu emocional está abalado ou o espiritual está abalado. Tá entendendo? Verdade. O senhor falou algo Fica. interessante aí. Se eu tô bem, né? Se o meu emocional, às vezes, são coisas voltadas pro E emocional também, né? Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração. Se eu tenho paz da forma que eu estou diante de Cristo, pastor, mas eu estou muito gordo, né? Perdão aí da palavra, eu tô obeso, tô é, aqui procrastinando, aqui não tô fazendo exercício. Não, eu te digo, vai fazer exercício, vai caminhar. Mas que isso não venha levar você para um espírito de morte, tanto espiritual como emocional. Levanta da cadeira, vai para academia, vai, mas não esquece da palavra, não esquece que existe um espírito que mora em ti. Então, existe, a gente hoje tem vivido, pastor, no extremismo, né? Não, se eu vou para a igreja, né, eu tenho que, né, falar da forma que está na Bíblia, eu tenho que ser aquele fariseu mesmo que cobra, que não é assim. Jesus ele define hoje que o nosso viver precisa ser de compaixão uns pelos outros. Então, se eu for olhar para aquele irmão lá que chegou na igreja, não, aqui você não entra porque você tem tatuagem. Você tem piercing aqui, dessa porta para cá, você não vai. Não, não é assim. Nosso dever em Cristo é acolher e mostrar para essa pessoa: ó, o seu passado não me interessa. Porque se você aceitou Cristo Jesus, né, o próprio Cristo ele rasgou toda a célula de acusação que estava contra ti. Quem sou eu para levantar? Mas aí cabe a nós, como líderes, como pastores e como irmão em Cristo, dizer: irmão, e aí? Essa tatuagem vai prolongar, vai ter mais? Eu pergunto. Que é necessário saber e mostrar para a pessoa: ó, é viável?
Pastor, o senhor está dentro dessa temática, eu quero trazer um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Olha só, quer comais ou quer bebais, ou seja, tudo que você for fizer é para glorificar o nome de Deus. Se eu fazer uma tatuagem, vamos chamar de tatuagem gospel. Ixi, nossa. Isso nem existe, pelo amor de Deus. Aí eu vou tirar ela do corte, só no ao vivo. Aí coloca Jesus, desenha a imagem de Cristo aqui no ombro, né? Desenha uma cruz, um crucifixo. Será que eu estou glorificando a Deus? Talvez a minha intenção. Eu estou falando isso, eu estou pensando em alguém que às vezes pensa isso, né? Eu vou glorificar, vou colocar fé grandão aqui, ó. Fé, né? Será que eu estou glorificando a Deus? Será que como... A grosso modo, não está glorificando a Deus. Algumas pessoas vão dizer assim, não, a palavra diz que o que eu como em adoração ao Senhor, né? Tudo é para a glória do Senhor. Não é bem assim. Porque nós já temos a marca de Cristo. O sangue foi derramado no madeiro para nos lavar e nos purificar de todo pecado. A marca que nós temos é uma vida em Cristo. Uma vida segundo o direcionar do Espírito Santo. É o que o pastor Rafael ministrou aqui, estava falando aqui com o pastor recente, sobre a carne e o espírito, Romanos 8, né? Ele vai definir sobre isso. Se eu sou guiado pela vontade carnal, eu estou aborrecendo o espírito. Não tem como dizer assim, é uma tatuagem gospel, pastor. esse tatuagem gospel é meu, mas eu que falei isso aqui agora, mas é bem isso, né? Não, vou fazer uma tatuagem de um versículo. Antes, lá no mundo eu faria um escorpião. Hoje eu faço um leão. Mudou, né? Eu faria um escorpião. Agora eu tô na presença de Deus, eu faço um leão, né? Porque o leão da tribo de Judá. Porque o leão, né? Eu vou fazer uma águia, porque a águia vai falar, o salmista vai falar da águia. Então, pastor, pensando no negócio carnal, complicado. A vontade ali que tá é carnal. O Espírito não tá mandando a gente fazer marca nenhuma. O Espírito Santo de Deus, ele requer que a nossa marca seja como Jesus descreveu aos discípulos. Sejam luz neste mundo. Jesus, ele não afirma dizendo que vocês vão ser ou vão se tornar, mas diz, vós sois luz no mundo. A marca que nós temos que carregar é essa marca, de ser luz para trazer, né, claridade, trazer esclarecimento para as pessoas. Talvez algumas pessoas que estão aí online vão dizer assim, poxa, mas o pastor Jair é muito caretão. Não, irmão, quer fazer essa tatuagem? Faz. Mas quer saber a minha opinião? Eu não faria. Porque eu entendo que em meu coração existe uma marca já. E o que eu tenho mostrado e eu preciso mostrar dentro da sociedade e para as pessoas que estão à minha volta, que a marca que está em mim é a de Cristo, é ela que prevalece. Não é as minhas vontades, não é a roupa que eu visto, não é a imagem que eu coloco no meu corpo, ou um brinco, ou um corte de cabelo, ou a musculatura. É a marca de Cristo que está em mim. E as pessoas têm que ver isso. O principal, pastor Wanderson, é isso. As pessoas olhar para você, o que vai definir, né? Vamos lá, por exemplo, assim, pastor. Eu ouvi a palavra daquele pastor todo tatuado. Esse dia eu ouvi isso. Né? Eu creio que esse áudio vai chegar, né? Essa podcast vai chegar até ele. Rodolfo Abrantes, por exemplo. Né, cantor Raimundos e tal. Ele é todo tatuado. E a referência que as pessoas dão é aquele pastor que é todo tatuado, aquele cantor que é todo tatuado. A pessoa traz a definição pelo que está marcado em ti, não pelo que ela é. Rodolfo Abrantes hoje, por exemplo, não sei nem se eu posso estar falando o nome dele aqui. Ele é referência de mudança e transformação que Deus fez na vida dele. Então, qual é a referência que eu estou colocando? Eu não estou aqui dizendo que ele está errado, mas é a vida do passado dele, Deus moldou e transformou.
né? Ele é hoje nova criatura, tanto que ele prega, ministra a palavra através dos louvores. Mas imagina, o pastor Jaedes com tatuagem. Eu já ouvi um dia assim, não, aquele pastor fortão da igreja. Falei, poxa, por isso eu gosto de usar camisa, né? Já para não ficar. Não, o que vai. Qual é a imagem que nós estamos passando? É aquele cara da tatuagem, aquele cara que tem um tigre, um leão no braço, né? A gente estava falando em off aqui um pouquinho, eu vou até repassar aqui agora, porque eu acho que é uma informação importante. Às vezes a pessoa faz para homenagear alguém, né? Às vezes um ente, alguém que faleceu, né? Vai lá e coloca o nome da pessoa, né? Um filho, Sim. né? E a pessoa faz para homenagear. Por exemplo, o meu pai, ele é falecido. Imagina eu colocar aqui Francisco, né? O nome do meu pai, Francisco. Mas eu penso, eu estou homenageando, eu estou honrando ele. Eu acredito que tem forma melhor de eu honrar ele. Sim. Isso é que não vai mudar nada, pastor. E se eu Retornar, voltar. acho que uma maneira melhor para honrar ele é fazer aquilo que ele me ensinou. É ser honesto, é ser justo, Sim. é ser bom pagador que ele era, é ser uma pessoa com princípios. Eu vou estar honrando a memória do meu pai fazendo isso, praticando aquilo que ele me ensinou. Porque às vezes a pessoa até tem um nome, né? A gente chega aos extremos, vamos para os extremos. Tem pessoas que tatuam o nome da namorada, do namorado. E aí depois de 6 meses, termina e o nomezão tá lá. Então, gente, esse negócio sobre tatuagem é muito abrangente. A gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. É necessário. Né? Eu tenho a minha opinião a respeito, né? A minha opinião a respeito dessa questão aí de tatuagem. Eu não tenho nada contra quem tem tatuagem. Eu não faria tatuagem. Também não, pastor. Né? Mas eu não tenho nada quem tem, ou até mesmo às vezes alguém antes de vir à igreja já tinha uma tatuagem, né? E eu percebi uma coisa, pastor, talvez o senhor, né, concorde ou discorde, ou já viu algo semelhante, mas eu já vi pessoas que tinham tatuagem antes, que depois que ela se converte, que vem para a igreja, que ela muda de vida, ela sente-se envergonhada com a tatuagem, ela quer tampar, ela não quer mostrar. Então, aquilo que para ela antes era algo que era lindo, maravilhoso, queria mostrar a todo custo, depois que tem uma mudança de vida, eu imagino que o Espírito Santo na pessoa já faz com que ela ela fique incomodada com aquela situação. Pastor, é algo que eu falo e sempre que eu achar alguém que tem a tatuagem e está na igreja, é falar sobre o preço que foi pago, a cédula de acusação. Porque as pessoas, quando ela vem para a igreja e está tatuada, ela vai se sentir envergonhada, ela vai dizer, isso é marca do meu passado, vai tentar se esconder. E não tem como esconder mais. Tem gente que faz tatuagem no braço, na perna, uma hora ou outra vai aparecer. Né? E tem umas que não dá nem para esconder, né? Então não tem como. A palavra é venha. Venha para a presença do Pai. Agora, não, pastor, eu vou fazer outra para complementar. Aí já é outra palavra, irmão. Qual a sua definição? Para que isso? Mas aqueles, eu digo para os irmãos que estão aí ouvindo, né, se você tem alguma perturbação, incômodo, eu não vou para a igreja porque as pessoas vão ficar olhando a minha tatuagem. Não, vai para a igreja. Vem participar. Participa do culto. Vai, que a palavra é para ti. A salvação é para ti também. Né? Porque tem pessoas que não vou mais lá porque eu entrei e as pessoas olharam para mim. Claro que elas vão te olhar. Vai ver você com o braço, né, o antebraço tatuado. Elas vão olhar e vão querer saber, muitas das vezes vai querer saber qual o significado, igual o pastor falou aqui, né? Mas muitas das vezes, amados, tem olhar de julgamento, existe sim, existe. E eu tenho orado para que lá na igreja onde eu estou liderando, não tenha esses olhares, mas que tenha um olhar de compaixão, de zelo para que possa trazer as pessoas e dizer, ei, vamos caminhar com Cristo, uma nova vida, uma vida transformada. E apresentar para ela que agora ela é templo e morada do Espírito Santo. E tudo que ela fazer contra o corpo dela, ela vai estar desagradando o Espírito de Deus. Ela vai estar desagradando a vontade do Senhor.
Porque a vontade de Deus, a palavra diz que ela, Romanos, né, 12, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se eu estiver fazendo o que agrada a mim mesmo, eu já fugi do conceito de Deus. Nós precisamos entender isso. Ah, não, vou fazer a tatuagem porque é agradável para mim. E para Deus é agradável? Nós Uma vez precisamos que entender. já dizemos, não vivo mais eu, Mas mas Cristo Cristo vive vive em mim. em mim. Já não são mais as minhas vontades, mas as vontades de Deus que está em mim. Porque em mim está o Espírito Santo. Então, para alguém que às vezes pensa em fazer uma tatuagem, deixa eu virar para o público aqui. Eu acho que às vezes alguém que está na igreja, né? Isso tem muito, às vezes alguém está na igreja há muito tempo e tem vontade de fazer uma tatuagem, né? Tem vontade, sei lá, escrever fé, né? Gratidão, já vi bastante aqui, né? Eu acredito, meu ponto de vista, que você precisa falar com o dono da casa, com o dono do templo, né? Não dá para fazer modificações na casa que não é sua, que Exatamente. pertence a alguém. Então você precisa falar com o dono da casa. Você precisa falar com Deus. Senhor, eu estou te glorificando em fazer isso. Para quem já tem, queridos, é diferente, é outra história. Estou dizendo para quem já conhece e ainda tem o desejo de fazer. Então você precisa perguntar para Deus, que é o dono da casa, se ele será glorificado com essa imagem, com essa tatuagem, né? Você precisa perguntar para Deus. Você precisa chegar em um pastor abençoado, que nem o pastor Jaedson, né? Ou em mim, ou em vários outros pastores que existem pelo mundo inteiro. Vi que tem vários pastores aqui acompanhando, de Ouro Preto, pastor Francisco, tem um lá da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, tem bastante gente. Chega em alguém, um homem ou uma mulher de Deus, pede a opinião dessa pessoa, que é uma pessoa que também é direcionada pelo Espírito Santo, Exatamente. uma pessoa que tem a direção do Espírito Santo. E você mesmo fale com Deus, Deus, o Senhor aprova, eu vou estar glorificando o seu nome em fazer uma tatuagem, em fazer colocar, às vezes falamos pouco sobre o piercing, e eu vejo que tem 1 hora e quase 20 ali já, que nós estamos ao vivo, sem parada, nem o copo nós não reabasteceu hoje. Eu acho que é importante pedir para Deus a orientação. Se você quer colocar um piercing, será que você vai estar agradando o Espírito Santo com isso? Porque a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Será que você vai estar glorificando a Deus com essa atitude? Será que você está glorificando a Deus com esse posicionamento? Então você precisa perguntar para o dono, que é Deus. Né? Como nós lemos no começo, o corpo não nos pertence, ele foi nos concedido. Esse corpo é emprestado, não é meu. Então eu preciso cuidar bem dele. Exatamente. Eu vejo que tem algumas perguntas ali, a gente vai já caminhar para a finalização. Eu acho que nem é pergunta, acho que é um comentário, né? A calvície, hoje, de certa forma, é normalizada na nossa cultura, mas para os judeus não era. De certa forma, a cultura onde se está inserido dita de alguma forma as escolhas. Pastor, comente sobre. Ele está falando aqui na questão, né, lá dos judeus, ele está dizendo Sim. que a cultura onde está inserida, né, enfim. Sim, isso aqui é o irmão Ricardo Tavares, ele está aí no Provocações Teológicas, né? A calvície hoje, de certa forma, é normalizada na nossa cultura. Exato. Mas para os judeus não era. De certa forma, a cultura onde se está inserida dita de alguma forma as escolhas. Pastor e irmão Ricardo, é algo que a gente precisa ponderar alguns pontos. É o que eu falei aqui a respeito, né, que eu defini a respeito das irmãs, que são, né, têm a dificuldade da genética, essas coisas. Quando a gente olha para a questão cultural, para o judeu é algo que ele tinha que ter cabelo. E ele tem que ter cabelo. Ele tem que ter barba. Mas hoje, na nossa cultura hoje, né? Olhando para nós brasileiros, eu faço a barba. O pastor também faz, deixa o cavanhaque. Existem irmãos que rapam tudo mesmo, né? Eu conheci um irmão na nossa igreja que ele rapava a careca, tudo, rapava a barba e tudo.
Se a gente for olhar para a questão teológica, mas tá tudo em pecado. Porque a palavra define lá para sanção, para aqueles que são separados diante de Deus, que não devem se cortar. Então, tudo quando a gente vai falar sobre algo, a gente precisa ponderar o extremismo, né, e voltar para a razão, né? Hoje, quando a gente olha para aqueles irmãos que têm calvície, amado, curte a sua calvície aí. Agora, se você não se sente bem, tem condições de fazer o procedimento, faça. Mas contanto que faça com zelo, com cuidado. Foi a pergunta do irmão Elcio, né? É cuidado ou é vaidade? Querendo ou não, ela vem para os dois termos. É um cuidado, mas também é uma vaidade. Porque depois que nascer o cabelo ali, ele vai ter que cuidar do cabelo, vai ter que ajeitar o cabelo, alisar, ou enrolar, não sei, né? Mas, enfim, quando nós olhamos de alguma forma para as nossas escolhas, por exemplo, em usar tatuagem ou não, usar piercing ou não, isso é uma escolha que nós precisamos olhar dentro do nosso interior. É agradável a Deus? É agradável ao Senhor? Isso Está glorifica glorificando, o nome de Deus ou não? Né? E está glorificando o nome de Deus. Se alguém, vou colocar agora um exemplo, vou olhar novamente aqui para o público. Se eu como pastor, né? Eu como pastor aqui, pastor Jetson, eu chegar aqui no domingo, a cena tá até ali, minha ovelha, né? Eu chegar aqui domingo, pastor, com um como é que eu posso dizer aqui? Um tribalzão aqui enorme aqui, Sim. ou um Jesus escrito bem grandão aqui, o rosto de Jesus com a barba dele picando aqui no finalzinho aqui, né? Será que as pessoas vão olhar para mim e vão pensar assim: "Oh, o pastor está glorificando a Deus. Foi tão profundo que ele marcou a pele." Ou será que as pessoas vão olhar e falar assim: "Ixi, pastor, uma tatuagem?" Será que o ponto vai ser mais positivo ou negativo? Isso se aplica na igreja, na sociedade. Se você fizer uma tatuagem, vai ser positivo ou vai ser negativo? Lembrando que as tatuagens não vai dar tempo para entrar, que a gente está com 1h20 aqui direto, a gente nem fez parada hoje, né? Porque o tema é bacana, mas como que as pessoas vão me ver? Né? E ainda tem aquela questão, eu já vi esse erro gravíssimo, que alguém diz assim: o corpo é meu, faço o que eu quero. Erro, né, Manser? Fatal. Fatal Pela Bíblia aqui, diante de Deus. Porque Gênesis 1:26, a própria palavra de dizer que Deus fez o homem à sua imagem e a semelhança dele. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pastor, para que o negócio é bom. Desculpa te cortar aí, mas veja bem, hoje vai para 1h30, 1h40. Se Deus nos fez a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Se Deus fez a nossa imagem, né? A semelhança dele, e eu nasci do jeito que eu nasci, então logo eu entendo que Deus é do jeito que eu sou, né? Imagem, se você olha no espelho, você não vai ver diferença. Você vai ver uma assimilação, né? Aquilo que você vai estar. Então ele fez a semelhança dele. Então, se Deus, olha para onde eu vou, hein? Pastor tem uma mente que vai lá longe. Mas se Deus gostasse de tatuagem, eu já não nasceria tatuado? Pastor, tem algumas pessoas que nascem com algumas manchinhas na frente, né? Podemos até dizer que são tatuagens, né, naturais, mas a gente precisa definir esse ponto, né, que é algo que abrange muito. Quando eu usei esse texto, é exatamente sobre isso. Se Deus ele nos formou, e ele nos formou, né, e nós crescemos, nós chegamos à fase adulta e ficamos calvos, né, não sei, né, ou mais gordinho. É claro que quando a gente olha para o aspecto de formato do corpo, ser mais gordinho, mais fortinho, já vem da questão do cuidado do corpo mesmo, que talvez alguns se extravagam em comer, outros não. Mas a questão da tatuagem, por exemplo, eu que estou inserindo algo, já é diferente do implante capilar. A gente olha para a pessoa que muitas das vezes ela é calva, ela não queria ser calva.
né, vem esse processo, vaidade, cuidado, zelo, mas diante de Deus, o que ele gostaria que nós fizéssemos? O que ele gostaria que eu fizesse com o meu corpo? O que eu estou fazendo com o meu corpo tem glorificado o nome dele ou tem trazido dissensões no meio da igreja, da comunidade, da sociedade? As pessoas estão olhando para mim e estão dizendo, ah, lá vai o pastor tatuadão lá, né? É algo, pastor, que a gente precisa entender. Pastor, eu uso bermuda em casa. E volta e meia, né? Já aconteceu de eu sair na rua de bermuda. Mas isso é algo meu, isso é algo espiritual comigo. Não estou dizendo que você tem que usar bermuda ou não, usar calça ou não. Mas quando eu chego no portão, eu já tenho medo de eu chegar na esquina e voltar. Minha esposa olhar assim e falar, ué, já foi, voltou? Eu falo, não, vim trocar de roupa. Já aconteceu comigo. Então é algo assim. Mas porque o espírito me incomodou. Não foi um pastor que chegou em mim e falou assim, ó, você tem que usar calça, porque é assim, assim, assim. Não, até cito o meu pastor presidente, o pastor Sérgio, ele falou, ó, a sua roupa, a sua postura precisa ser de integridade, para as pessoas olhar e ver você como um pastor, né? Até mesmo, pastor, acredito que pela credibilidade. Sim, Imagine, supostamente, né, você tá com algum problema jurídico, você vai procurar um advogado. E você chega lá no escritório do advogado e ele tá com a camiseta havaiana, bermuda e chinelo. Às vezes ele é um profissional, o top, você precisava. um dos melhores. Mas quando você olhar para ele, você vai fazer um julgamento. Você vai dizer: ih, esse advogado aí tá muito esquisito. E às vezes você vai dar meia volta, nem vai falar nada para ele, e vai em um outro que às vezes nem é tão profissional quanto ele, né? E aí o que acontece? Você vai descredibilizá-lo pela sua aparência. A sociedade faz isso, nós fazemos isso. Não adianta ninguém dizer que não é, porque é. Então, até a maneira com que eu me visto, com que eu me porto, vai falar sobre mim, vai testemunhar de quem eu sou, né? Então, isso é muito importante para mim, que sou cristão, sou servo de Deus. O meu comportamento vai testemunhar sobre alguém, sobre a pessoa de Jesus na minha vida. Então, a maneira com que eu ando, a maneira com que eu me porto, isso eu falei que esse tema é muito abrangente. É algo que nós precisamos entender. Nós já falamos aqui um pouquinho, mas a gente precisa trazer uma compreensão para os irmãos que estão aí e aquelas outras pessoas que vão assistir, né? Que a sua tatuagem, ela não vai te desmoralizar. Você que já teve uma tatuagem, fez a tatuagem, tá no seio da igreja, tem vontade de ministrar a palavra, tem vontade de evangelizar. Boa, verdade. E, eu não vou porque as pessoas vão olhar para minha tatuagem. Tem um comentário que o irmão Altamiro Ferreira fez aí, que é sobre isso, né? Quem eu falava agora há pouco, o Rodolfo Abrão, ele usa aquela tatuagem para dizer, eu era essa pessoa, eu usava isso, eu fazia isso, eu cantava aquelas músicas, hoje eu já não faço mais isso. Então, amado, usa. Tem como você usar com sabedoria, né, aquilo que você tem marcado hoje e dizer, ó, nesse tempo eu tava, né, por exemplo, aqui eu tava doidão. Eu tava no mundo, tava errado e eu fiz essa tatuagem, mas eu quero te dizer que você não precisa fazer marca nenhuma. É uma forma de evangelizar, pastor. Até mesmo. Precisa entender qual é a forma. Se Deus me chamou, eu tô, né, por exemplo, eu tô tatuadão, eu não sou, mas eu tô citando como exemplo. Deus me chamou para o evangelho. E agora eu vou fazer o quê? Vou cruzar o braço, vou dizer não, porque eu tenho que fazer a cirurgia para tirar tudinho isso primeiro, porque não é assim, né? Agora, se você tá no caminho e você tá confuso aí, ora, irmão. Ora, fala assim, ó, é vontade minha mesmo ou é tua? Eu tenho certeza que a vontade vai prevalecer, é tua. Se você quer fazer a tatuagem, não é Deus que está dizendo, ó, faz uma tatuagem em meu nome aí. Não. Ou coloca um piercing, ou faz qualquer outro procedimento, né? Qualquer outro procedimento no sentido assim, que a gente já deixou bem claro sobre os extremismos, né? Os estéticos, por exemplo, na minha opinião, os estéticos, né, para melhora, para cuidado, para melhora, na minha opinião, ok.
Sim. Desde que não parta para o extremismo, né? Para colocar um negócio fora do normal, porque é a moda, para colocar algo que é acima da, para ficar não, eu digo para melhora, né? Para Pastor, cuidado, e é algo para assim, cuidado. Agora que para essa questão estética, nós voltou aí um pouquinho, é aquele negócio, eu queria, né, tem mulheres aí, eu queria ter os lábios da Angelina Jolie. Isso é inveja, isso é... Verdade, Deus não quer que ela tenha o lábios da Angelina Jolie, né? Porque senão Deus teria Entra mandado. aí, ó, entre alguns pecados aí, né? Inveja, né? Ambição. Não, eu quero ter ambicioso, ter um corpo, né? Maceta, né? Igual os que faz musculação fala aí, igual de fulano. Tem algo que a gente precisa ter. Quero aproveitar, pastor, abrir essa aspas aqui agora, para você que às vezes segue alguém, conhece alguém, algum famoso, alguma coisa, não faça porque ele fez. Ah, eu vou fazer porque o Gustavo Lima fez. Eu vou fazer porque a Anitta fez, misericórdia, né? Eu vou fazer porque às vezes até um gospel fez, é o pastor da igreja, não sei de onde. Querido, vai pela ideia dos outros, não. Vai Verdade. pelo Espírito Santo que você vai se dar bem. Não vai porque é a moda do momento que a maioria está fazendo, que tem gente que está fazendo, tem gente que usa a expressão, pastor, fulano da igreja fez, eu também posso fazer. Não é assim. Fulano da igreja também erra. Fulano da igreja também peca. Fulano da igreja também desagrada o Espírito Santo. Então, meu conselho, peça a orientação de Deus, peça a orientação do Espírito Santo, pergunte para Deus, para o Espírito Santo, se Exatamente. isso glorifica o nome dele. E aí você vai ter a resposta, e aí você decide se faz ou se não faz. E para quem já fez, né, pastor, se eu abrir um aspas muito importante, para quem já fez, querido, aquilo é uma marca do teu passado. Uma marca do teu passado. Muitas decisões da nossa vida são tatuagens que às vezes não tá com tinta nem desenhado aqui, mas são tatuagens que estão na alma, decisões passadas erradas que tá tatuado na sua mente, aquela decisão que você tomou lá atrás e que trouxe um prejuízo enorme, você vive com ela até hoje, é uma tatuagem que tá ali. E outras tatuagens são feitas mesmo no tempo Sim. que vão carregar para sua vida toda, né? Toda a tua vida vai tá marcada aquilo, mas são marcas do teu passado. A partir do momento que você decide viver uma nova vida em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mesmo que aquela marca esteja ali, você não compactou mais com aquilo, você não gosta mais daquilo, mas como o pastor Edson disse agora há pouco, usa isso como um testemunho. Fala, isso aqui foi no tempo que eu não tinha a sabedoria, que eu não tinha a orientação de Deus, hoje eu não faria mais, né? Hoje eu aconselho que não faça, eu me arrependi. Pastor? Então, por esse sentido aí. Sabe? Então, só para fechar aqui, Romanos 14, 22, ele diz assim: assim seja qual for tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda a convicção entre si mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que está fazendo algo e ele sabe que a firmeza em Cristo prevalece sobre a vida dele. Amém. Paulo está sendo bem incisivo aqui, dizendo: ó, se você está fazendo algo que traz confusão em sua mente, né? O verso 23 ele vai definir dessa forma o final, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, né? Porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado. Paulo está sendo incisivo aqui, dizendo: ó, você está fazendo algo, mas você precisa procurar um pastor, você precisa procurar o líder, você precisa procurar seu pai, sua mãe, e dizer: ó, eu vou fazer tal tatuagem, o que que vocês acham? E não, vou perguntar para o pastor, o que que o senhor acha? Não, vou perguntar para minha mãe, o que que você acha? O Espírito já está dizendo que não é para fazer. Aí você está procurando brechas e o nosso Justificativas. é isso, procurar justificativas, brechas e dizer: não, eu fiz porque o pastor falou não tem nada a ver, então eu fiz. Ah, não, eu fiz porque minha mãe deixou. Mas aí o que Deus falou para ti? É assim, tá com dúvida é porque não tem crédito diante de Deus. A dúvida não vem do Senhor, porque o Espírito ele traz discernimento.
Verdade. Discernimento e sabedoria. Então, se você tá fazendo algo, né? Por exemplo, tá pensando em fazer uma tatuagem, tá pensando em pôr um piercing e tá em dúvida, ei, Será o que que eu que você faço acha? Eu isso? ponho ou não ponho? Já é a resposta do Espírito Santo. Já é essa, não faça, né? Que maravilha. Mas contanto, pastor, que se você tem vontade de fazer, irmão, o que eu te digo é, não faça. Mas se você quer fazer, faz diante do Senhor e pergunta para ele se é viável. Se já surgiu a dúvida no seu coração, É porque não é é. porque não é. Isso acontece conosco, que somos, né, aqueles que batalham na fé espiritual, e tem muitos irmãos aí que seguem nesse mesmo procedimento, nesse mesmo proceder. Você vai fazer um negócio, ora. Você vai comprar algo, ora adiante. Você vai lançar o seu filho, levar seu filho para uma faculdade, vai orar primeiro para saber, e o Espírito vai direcionar e vai dizer se é para fazer ou não. E o Espírito ele fala conosco, ele diz o momento, a hora que deve fazer e não, se a gente orar. E a pessoa ela já está em dúvida. E ela fala: Não, vou perguntar para o pastor, que talvez o pastor abra uma brecha ali. E se lá, daí lá no céu, ele já pensa lá no céu. Não, lá no céu, se Deus perguntar, fala o pastor que liberou. Para finalizar, pastor, hoje a gente fez sem parada, né? Amém, Eu pastor. indico para quem quer fazer uma tatuagem, eu indico uma tatuagem para fazer. Não vão cortar isso e tirar de contexto, pelo amor de Deus. Faça a tatuagem de Cristo na sua alma, Amém, pastor. Amém. sabe? Pega a imagem de Jesus, da pessoa de Jesus, e tatua na sua alma os princípios de Isso. Deus. Né? Tatua no seu ser, diga eu quero ser igual, né? Eu quero seguir os caminhos, os passos de Jesus. Aí sim, eu aconselho essa tatuagem na alma, né? Tatuar Tá bom, pastor. a Posso imagem falar algo aí? de Jesus na sua alma. Eu recomendo um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Aí você analisa se você quer fazer uma tatuagem, fazer algo. Se fosse Jesus, é um livro tremendo, é um livro bom demais de ler. Eu não me recordo aqui o autor, acho que minha esposa está aí na live, daqui a pouco ela fala, antes de terminar. Mas, o que Jesus faria se fosse no seu lugar? Ele ia fazer a tatuagem, ele ia fazer aquilo. Então é E algo vai que a gente muito além. precisa... A gente hoje aqui falou sobre tatuagem, piercing, superficialmente, não deu para entrar ainda na parte do piercing e não vai dar, mas vai além, né, pastor? Sim. Tem umas aplicações que colocam umas bolas assim, eu nem sei o nome daquele negócio, tem uns negócios que eu já chamo de vandalizar, já é nem mais riscar, né? Eu já chamo de vandalizar mesmo o templo e a morada do Espírito Santo, né? Exatamente. Mas como a gente também tá falando, isso aqui é para quem é templo e morada do Espírito Santo, porque também tem pessoas que não são. Isso é preciso deixar bem claro. Exatamente. Então, tem pessoas que elas não vão ouvir a voz do Espírito Santo. Elas simplesmente vão tomar suas decisões e vão fazer. Por que elas não vão ouvir? Simplesmente porque o tema, né, do nosso podcast, esses 2 últimos episódios aí, é sobre o Espírito Santo. Por que a pessoa não? Porque ela não ouve a voz do Espírito Santo. E segundo, porque ela não procura alguém que tenha o direcionamento do Espírito Santo. Exatamente. E terceiro, mesmo se procurar, não vai obedecer às orientações de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Fecha. Exatamente, pastor. Porque para aceitar Cristo, precisa negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Né? Negar suas vontades, negar as nossas vontades, é uma batalha. É o que nós fazemos todos os dias, né, pastor? Nós nos matamos todos os dias, nós matamos Nossa carne. a nossa carne. Nossas vontades. As nossas vontades, elas, muitas das vezes, elas querem prevalecer. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são exatamente, né, blindados contra essas vontades, né? Não blindados de uma forma que elas não vão nos atingir, mas que elas estão em nós, mas ele nos direciona dizendo... Mas elas não vão nos convencer. Isso, exatamente, pastor. Então, é assim que a gente precisa ter o cuidado. Pessoal, Bom, pastor. eu quero fazer caminhar para o final aqui.
Agradecendo mesmo, pastor Jairson. Veio 2 semanas aqui consecutivas para vocês que estão aí. Segunda-feira que vem vai ter uma mulher aqui. Glória a Deus. Vai ter uma mulher aqui, uma mulher abençoada por Deus. Né? Eu não sei se eu vou falar o nome dela. Vou deixar. Depois eu vou deixar uma suspense, mas está falando sobre relacionamento, sobre casamento. Essa você precisa assistir com o seu marido do lado. A minha esposa tá ali, já deu uma olhadinha para mim. Ela vai estar aqui também. A gente vai falar sobre relacionamento, sobre casamento. Então, segunda-feira que vem, o tema também promete muito. Amém. Promete muito. Então, pastor, muito obrigado pela sua vinda. Desculpe aí, hoje eu não parei nem pra gente tomar água, pra tomar café, porque senão a gente já perdeu a linha de raciocínio. Mas eu quero ser grato a Deus pela vida do Senhor, pela sua igreja, pela sua equipe maravilhosa. Agradecer mesmo de coração por ter aceitado o convite em dose dupla, né? Semana passada tivemos problemas técnicos, hoje, graças a Deus, foi solucionado. Quero agradecer ao Senhor, né? E dizer pro Senhor que as portas estão sempre abertas. Um papo como esse que a gente teve hoje é edificante, edifica as nossas vidas, né? A espada corta para os dois lados e edifica a vida das pessoas, dos ouvintes. Então, pastor, quero agradecer mesmo de coração a presença do senhor. Glória a Deus. Amém. Eu que agradeço, pastor Wanderson. A Priscila está ali. Deus abençoe, né, este ministério, o ministério da Igreja Evangélica Padre Angular, a vida do pastor Wanderson. Em nome de Jesus. E, pastor, quando eu precisar, nós estamos à disposição, né, para ajudar a trazer esclarecimento. Né? Nós não somos, né, os melhores, nós estamos caminhando para um caminho de santidade. É verdade. Nós aprendemos uns com os outros. Então, existem coisas que talvez nós até falou aqui, você tem um conhecimento maior do que nós. Sim, verdade. Depois você vai lá nos comentários e põe lá, pondera lá, que a gente vai ouvir também, né, para a gente crescer, para a gente viver melhor na presença de Deus. Mas no mais, irmãos, eu quero agradecer e que você possa prosseguir firme na presença de Deus. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, talvez por conta das tatuagens, né, ou enfim, o momento é propício. O momento é oportuno, pastor, para crer e mudar a mentalidade, né? O processo, né, que nós falamos, metanoia, mudar de curso. É preciso fazer isso. É verdade. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Eu vi que teve um grupo que ficou aqui até o final, Amém. Né? Ligado aqui. Daqui a pouquinho a gente tem as estatísticas ali, mas graças a Deus as pessoas estão participando, estão engajadas aqui. Eu quero te agradecer de coração mesmo. Esse trabalho aqui, queridos, nos custou muito, muito, é muito tempo, muito investimento. Hoje são quase 2 horas de podcast ali, pastor. Glória a Deus. 5 horas depois editando, né? Trabalhando, fazendo os cortes. Quarta-feira saem os cortes, muitas falas importantíssimas hoje aqui, que é edificante para as nossas vidas. No último que nós tivemos aqui, mais de 2.000 pessoas pegaram entre cortes e ao vivo. Edificou vidas. Se fosse 10 pessoas, seria edificação. Amém. Então, é bênção. Vocês são bênção na nossa vida. Vale todo o esforço, vale todo o sacrifício. Então, eu quero ser grato a Deus pela vida de vocês, né? Pela vida da Priscila, que está aqui, trabalhou o dia inteiro e está aqui nos bastidores. Né? Que Deus abençoe a sua vida, Priscila, em nome de Jesus. É uma bênção, você é uma bênção na nossa vida. Né? A pastora que está ali, os demais irmãos que participaram, mandaram as suas perguntas, não deu para responder todo mundo, vai ter depois questionamentos, né? Mais perguntas, enfim, mas que Deus possa continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus, amém? Quero agradecer e deixar já esse convite aberto. Segunda-feira a gente vai estar falando aqui sobre relacionamentos. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado, as portas estão abertas aí para receber o Senhor em nome de Jesus, amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.